pior exercício no ginásio para levantar os joelhos e os tendões do quadríceps e o tendão aqui do femoral é leg extension, porque não é um exercício natural. E ele disse que é das piores coisas para estragar o joelho. Claro que é leg extension, é a extensora que falta os joelhos de toda a gente. Todos os dias no ginásio, desde que trabalho no fitness, vejo boa gente a foder o joelho, a fazer leg extension. Não falta. É todos os dias, não há um que não foda o joelho. Pá, mas se calhar ele vai mostrar aqui algum artigo científico, alguma coisa a suportar esta opinião tão forte que ele tem. Mas vou-vos já informar, eu tenho uma pós-graduação em reabilitação da lesão e exercício físico na Universidade de Medicina do Porto, ok? Parece que não, mas eu estudei, muito, sei. mas ok. E eu tive uma aula com um dos especialistas de cirurgiões do joelho e ele uma coisa que disse, é o pior exercício no ginásio para levantar os joelhos e os tendões do quadríceps e o tendão aqui do femoral é leg extension. Porque... Primeiro ponto, não sabemos se realmente o especialista disse isto ou não, ou se foi ele simplesmente que interpretou mal as palavras do especialista. Isso acontece com muita frequência. Segundo ponto, mesmo que o especialista, e que seja o melhor especialista em Portugal, na Europa, no mundo, tenha dito isto, não vale de nada se ele não apresentar provas, neste caso evidência científica, a demonstrar e a suportar a sua opinião, com estudos, controles randomizados com elevada qualidade para termos a certeza se isto é verdade ou não. Para afirmações extraordinárias precisamos de provas extraordinárias. Eu fui fazer uma revisão da literatura para perceber se de facto é verdade ou não que a leg extension faz mal ao joelho. Do meu ponto de partida, já tinha estudado sobre o tema, mas não faz mal ao joelho, spoiler, mas vou-vos demonstrar com artigos científicos que não faz mal ao joelho e a má interpretação que muitos fazem dessa máquina que não faz mal a ninguém. Este estudo analisou a diferença entre realizar leg extension e realizar agachamento nas forças patelofemorais do joelho. Primeiro, reuniram 10 sujeitos. Isto é uma amostra muito pequena. Um fez non-weight bearing, ou seja, isto é fazer uma leg extension, e o outro fez, então, weight bearing, que seria agachamento. Eles põem aqui logo uma coisa que eu fico... knee extension with variable resistance. Todo o exercício, a não ser que seja isométrico, a resistência é variável. E o segundo, knee extension with constant resistance. Com resistência constante. Não existe isso. Okay? A resistência muda sempre, nem que seja pelas alterações do braço de momento da resistência. O que os resultados mostraram? O óbvio. Se vocês estiverem a fazer uma leg extension com uma caneleira, no início, como a linha da força está de baixo, está alinhada com o eixo do joelho, há zero braço de momento, logo há zero torque da resistência, logo há zero desafio para o quadríceps, logo não há forças patelofemorais. Nos últimos graus, como eles dizem aqui, 30, 15, 0 graus de flexão do joelho, que é com o joelho totalmente com a perna esticada, viram que as forças patelofemorais aumentam. O que é óbvio, uma vez que nesse ponto é onde há maiores braços de momento da resistência, logo o torque da resistência para o joelho aumenta, logo o quadríceps tende a contrair mais, logo as forças patelofemorais serão maiores. Já no agachamento em cima, com uma linha da força alinha com o joelho, já zero braço de momento, logo não há contração do quadríceps, há menos forças patelofemorais. No entanto, lá em baixo, à medida que nós vamos descendo, o braço de momento da resistência para o joelho aumenta, logo o desafio para o quadríceps aumenta, logo as forças patelofemorais aumentam. Só isso. Conseguem ver aqui um exemplo se sobrecarregarem com uma caneleira, em que em baixo tem menos braço de momento da resistência, à medida que sobe tem mais braço de momento da resistência. Assumindo que o F é constante em todos eles, que vamos com a mesma carga, uma aceleração controlada, em cima, como tem o maior braço de momento da resistência, vai ter o maior torque da resistência, logo o quadríceps vai ter de contrair mais, logo vai exercer mais forças articulares no joelho. Depois temos isto que é normalmente como acontece numa máquina, que a carga nos ataca sempre de forma tangencial e o braço de momento da resistência é sempre constante. Mas isto não quer dizer que a resistência é constante, porque há outras coisas na máquina que vão determinar a resistência, como por exemplo a cam, a velocidade de execução do movimento e também se a máquina tem ou não tem um contrapeso, o peso das peças metálicas que estão unidas para nós fazermos então a extensão. Tudo isto vai determinar se é mais pesado em cima ou em baixo. E nós podemos manipular a resistência para ser mais pesado aqui e mais leve lá em cima, mais leve aqui, mais pesado lá em cima, mais leve, mais pesado ou mais leve. Para isso é manipular as variáveis da mecânica do exercício. Temos mais um estudo, neste só com agachamentos, é que eles compararam fazer agachamento com e sem carga externa. Primeiro, o nosso corpo é uma carga, pesa, ok? Por isso, o termo mais correto seria fazer agachamento com o peso do corpo e fazer agachamento com carga extra para além do corpo. Isso seria muito mais correto. Quer dizer que quanto maior resistência tivermos para a articulação do joelho que desafia os extensores de joelho, mais o quadríceps vai contrair e então maiores serão as forças patelofemorais. O que é óbvio, ou seja, as forças patelofemorais são sempre uma resposta à contração do quadríceps. Mais contração do quadríceps, mais forças patelofemorais. Menos contração do quadríceps, menos
forças patelofemorais. Sabem como é que vocês não têm mesmo desafio? Não têm força patelofemorais? Estejam só de pés ou sentadinhos. Mas não, a vida não é assim. Estamos sempre a sofrer por forças patelofemorais. O problema não é isso. E elas até são essenciais para a saúde da cartilagem e para nós aumentarmos a força e a nossa massa muscular, etc. O problema é quando elas excedem o limite da tolerância da pessoa. Este estudo foi ver o shear, o cisalhamento no joelho, numa leg extension isocinética. E a conclusão é óbvia. O que é que eles concluem? Que a magnitude das forças articulares no joelho são dependentes do torque para a articulação do joelho. Lá está. Quanto maior o torque da resistência para a articulação do joelho que desafia os tensores de joelho, maiores serão as forças articulares. Neste caso serão as forças patelofemorais, como já vimos anteriormente, mas também serão maiores as forças de cisalhamento, então vamos ter mais tensão do ligamento cruzado anterior que evita a translação anterior da tíbia, ou seja, a tíbia ir para a frente. Quando o quadríceps contrai, ele está a querer puxar a tíbia para a frente e o ligamento cruzado anterior puxa e impede que a tíbia vá para a frente. Quanto mais o quadríceps contrair, mais ele vai tentar que isso aconteça. Mas depois o ligamento cruzado anterior, que é feito literalmente para isso, vai então puxar para estabilizar a articulação e manter a tíbia no sítio. E depois ainda temos os posteriores de coxa a ajudar. Temos o mais um estudo e eles concluem mesmo que as forças que vão para o joelho não são suprafisiológicas, ou seja, não vão ultrapassar a tolerância dos... O que é que acontecia então no estiramento do ligamento cruzado anterior, por assim dizer, o strain, o cisalhamento mesmo? Eles verificaram então que não havia grandes diferenças entre os... Concluem que o agachamento não vai proteger mais o ligamento cruzado anterior comparativamente então a uma extensora, porque um vai tensionar mais num ponto, onde tem mais torque da resistência, e outro vai tensionar mais noutro ponto. Nem era preciso grandes estudos para isto, bastava precisar de mecânica do exercício, mas apenas vem confirmar. No estudo eles até fazem um resumo giro de o que acontece na parte introdutória, pois claro, tem algumas falhas, uma pequena má interpretação e uma negligenciação da mecânica do exercício, mas eu recomendo a leitura do mesmo, na íntegra, sempre com um pensamento crítico. Tem esta parte do estudo que está muito bem descrita, a explicar exatamente tudo o que eu disse, com bom pormenor, com referências científicas, por isso podem ler, esta parte está miminha. A cena é que nós já temos um artigo a desmistificar isto, fora os outros todos, que extensora pode e deve ser usada na reabilitação e não é um exercício perigoso e está tudo bem. Está, é um exercício que ajuda a aumentar a força do quadríceps e deve ser implementado na recuperação do ligamento cruzado anterior. E os fisioterapeutas ou quem faz a parte da reabilitação deve-se deixar de mitos e de crenças e utilizar a melhor evidência e trabalhar com uma ferramenta excelente que ajuda a focalizar bastante no músculo do quadríceps e pode fazer de várias maneiras. Isométricos, parciais, como quiserem. Negativas, mas usem a extensora. Agora vamos então estar preocupados com o futebol, porque já viram os gajos a rematar, aquilo é literalmente, no fim, uma extensora, nos últimos graus. E com muito mais força do que vocês vão exercer em qualquer extensora, vos garanto. O recorde do mundo é de 129 km/h, parece que já foi batido. Parece que o Hulk, aquele jogador incrível que já jogou no Futebol Clube do Porto, já bateu esse recorde, mas no site do Guinness continua aquele espanhol. Mas não importa. Reparem bem, a bola... Isto é muito rápido. Vocês, se fosse assim tão simples dar cabo do joelho, cada vez que um gajo rematava, estava sempre a arrebentar o joelho. Mas não estamos preocupados com futebol, mas estamos preocupados com uma extensora. Nós podemos mudar o perfil de resistência, podemos fazer com uma cadência bem lenta, podemos fazer isométricos, podemos alterar e manipular a força que nós realizamos, mas no remate que nada disso é controlado, está tudo bem. Não faz qualquer sentido. Tem uma cena gira. Uma das coisas que se faz na reabilitação para saber como é que está em termos de rácio, parte anterior e parte posterior, e perna esquerda, perna direita, e que também serve para dar alta aos atletas, sabem o que é? É uma extensora isocinética e a dar gás. Eles dão tudo. Já fizeram este teste? Vocês morrem. Vão fazer mais força do que vão fazer em qualquer extensora na vossa vida. Por isso, se isto fizesse assim tão mal, não os punham a fazer este teste. Por acaso, se tiveres algum aluno ou tu próprio tens algum desconforto no joelho, podes ir ao meu feed a andar para baixo que eu tenho aqui 9 estratégias para minimizar o desconforto na articulação do joelho. Ensino-te como manipular. Quem quiser aprender mais sobre isto, aderir à minha escola. Por isso, não. A leg extension não vai arruinar o teu joelho. Podes fazê-lo, ok? Com uma carga apropriada para a tua tolerância atual.